Olá pessoal, vídeo aula de ciências de hoje. Espero que todos estejam bem. Estamos juntos para mais uma aula. Na videoaula de ciências a gente vai trabalhar dois assuntos hoje muito interessantes. A gente vai trabalhar um assunto do livro, que é os animais da cidade e a vida na cidade, né? Os animais da cidade e a vida na cidade. Como é a vida dos animais na cidade e também falar um pouquinho sobre o Dia da Árvore. Mas, gente, eu não vou falar muito, não. Eu coloquei um vídeo explicando por que desse Dia da Árvore. Mas no final eu falo mais um pouquinho sobre isso. Gente, a gente vai ler bastante hoje. Tem bastante texto para vocês lerem, para vocês responderem. Então, vocês vão ler da página 26 até a página 30. Depois, para responder, só a 31 e a 32. É porque tem bastante assunto sobre isto. Então, tem bastante texto aí para ser lido. Então, peça auxílio de alguém que possa lhe ajudar a deixar o texto ler para vocês entenderem bem, tá certo? Então, assiste esse vídeo direitinho. O vídeo, gente, ele vai falar sobre, a gente tá falando sobre, na realidade, os animais da cidade no geral. Tem alguns animais que não viviam na cidade e passaram a conviver com nós, seres humanos, ter uma relação de vida com a gente. Mas eles faziam parte da natureza, né? Das florestas e acabaram tendo que conviver com os seres humanos. Ou por ser trazidos pelos próprios seres humanos para a cidade, ou pelo destruimento de seus habitats, não é? Então, gente, na página 26, né, a gente vai começar aí, a gente vai ver alguns animais que foram trazidos, né, para o nosso convívio, que a gente vai ver algumas imagens, que não eram animais que eram para conviver com a gente, né? Por exemplo, a formiga, o escorpião, a pulga, o besouro, as baratas, os ratos, não eram para conviver onde tem os seres humanos. Para construir as cidades, foi necessário ocupar espaços do campo e de florestas, antes habitados por muitas espécies de animais. Então, foram destruídos os habitats desses animais, que eram campos e florestas, que foram destruídos, por quê? Pelas construções que os seres humanos vêm realizando ao longo dos anos. Com a perda do habitat, alguns animais buscam... Gente, lembrando, estou na página 26, tá? Com a perda do habitat, alguns animais buscam outros lugares para viver. Outros acabam entrando em extinção. Muitos animais acabaram deixando de existir por causa disso, né? Então, muitos animais entraram em extinção por não encontrarem condições de se desenvolver em habitats diferentes. E existem aqueles que se adaptam ao convívio com o ser humano nas cidades, que são esses animais que a gente encontra aí, formiga, barata, pombos, que a gente encontra hoje em dia muitos, né? As aves são apenas algumas das espécies de animais que podemos encontrar na cidade. Existem também os cães, gatos e até mesmo ratos, baratas, moscas, entre outros. Eles estão nas nossas casas, na rua, na escola, no jardim, nos parques e nas praças. São conhecidos como os animais urbanos ou fauna urbana. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra fauna urbana ou animais urbanos, são animais que convivem, que você pode encontrar na rua, na sua casa, na escola. Esses são os animais. Que animais são esses? Esses insetos também que a gente encontra muito, né? Barata, escorpião, rato, esses animais assim que são chamados de fauna urbana. Então, gente, continuando lendo página 27, vida na cidade. Por que muitos animais vivem em áreas urbanas e como eles são afetados pelo ambiente? Quando a gente pensa em bichos, vem logo à mente imagens de campo, floresta, mares, enfim. Ambientes onde os animais reinam e os homens ficam de fora. Pois tenho um desafio para você. Olhe ao seu redor, na cidade mesmo, e veja se entre prédios, ruas e construções também não há animais. Pombos, pardais, insetos variados, morcegos e até ratos vivem em ambientes urbanos. Como eles foram para lá? Nos locais onde cidades cresceram, alguns animais foram os primeiros habitantes e sobreviveram à urbanização. Outras espécies
foram capturadas pelos humanos e em outras regiões inseridas na cidade. Se adaptaram muito bem ao clima agitado. É o que explica a zoóloga Elizabeth Rolfe, da Universidade de São Paulo. Humanos trouxeram pombos e pardais para as cidades brasileiras. Eles se adaptaram a esse tipo de ambiente e se espalharam por todo o nosso país. Conta ela, né? A variedade de alimento, além de muitos telhados e parapeitos de prédios para instalar os ninhos, facilitam a sua permanência. Então, o ser humano trouxe aí e não sabe como acabar, porque eles colocaram num ambiente propício para esses animais. Apesar de bem adaptados às cidades, os animais ainda sofrem com as diferenças entre o ambiente urbano e os naturais. A ação humana interfere na iluminação, nos sons e até mesmo no clima. Por serem cheias de concreto e carros que liberam gases poluentes, as cidades formam ilhas de calor com temperaturas muito elevadas, gente, para esses animais, tá certo? Diferente das áreas naturais que eles viviam. Todas essas alterações dificultam a vida dos animais nos ambientes urbanos. Animais como aves e sapos, por exemplo, se comunicam por sons uns com os outros. Ou seja, em uma cidade barulhenta isso fica prejudicado, então eles não conseguem se comunicar. Então, isso fica prejudicado, exemplifica Elizabeth. Sem contar que com a iluminação artificial, com a luz artificial, o ciclo de dia e da noite fica desregulado para esses animais, o que pode causar problemas de saúde para eles. A zoóloga aponta que é fundamental fornecer condições de espaço para que esses animais de cidade grande possam sobreviver. Para isso, as áreas verdes, como os parques e jardins, precisam ser bem cuidadas. E não adianta, por exemplo, arborizar as cidades, colocar árvores nas cidades só com um tipo de planta. Isso não vai favorecer, diz Elizabeth. É preciso ter variedade de plantas, pois cada árvore tem seu tempo de florescer e de dar frutos. De outro modo, os animais só teriam alimento uma vez por ano e não poderiam sobreviver. Por exemplo, se eu plantasse só coqueiros, os animais só teriam coqueiros para se alimentar, vamos dizer, né? Então, o correto é variar, porque é o tempo em que cada planta ela vai frutificar, então é um período diferente, então eles vão ter alimentos diversos em diversos momentos do ano. Mostra aí a imagem logo abaixo, na página 28 que eu acabei de ler, tá? No finalzinho, as tartarugas marinhas também são prejudicadas pela intervenção humana. A iluminação artificial nas praias desorienta as tartarugas adultas, atrapalhando o seu ciclo de vida em épocas de reprodução. Ou seja, desorientam também os filhotes, pois após a eclosão, após eles saírem dos ovos, pois tendem a ser atraídos pela luz da cidade, em vez de se deslocar naturalmente para o mar. Então, a luz à noite, se ele, por exemplo, eclodir, houver a eclosão dos ovos à noite, eles vão procurar a iluminação e vão em direção errada, não vão em direção ao mar. Isso pode levar à sua morte. Então, gente, na página 29 temos alguns recortes de títulos de notícias, de jornais, notícias públicas, que tem a ver com esse assunto, tá? Página 29. Primeiro texto, que foi tirado da internet. Cresce o número de animais silvestres capturados em área urbana. Em Uberlândia, o índice é quase de 16% maior, diz a Polícia Ambiental. Números de 2011 são comparados com o mesmo período de 2010. Então, cresce animais que deveriam ser silvestres, está aí no ambiente urbano. A captura deles aumentaram. Segunda reportagem. Alimentar pombos eleva risco de doenças. Oferta abundante de comida estimula a proliferação do animal, responsável pela transmissão de enfermidades ao ser humano. Então, não pode alimentar os pombos, porque isso ele vai estar ali
sendo alimentado e assim ele vai se reproduzir e vai gostar de estar naquela área. Outra reportagem. Meu quintal está cheio de ratos. Diz leitura sobre terreno baldio em Mogi. Mato alto e sujeira atrai roedores para a casa de internauta, em Mogi. Prefeitura diz que fará novas vistorias no local. Isso foi uma reportagem em que, lixo, como eu já falei para vocês, lixo atrai muitos animais, principalmente os ratos, que podem transmitir doença, como a gente viu que o rato transmite a leptospirose. Escorpião e barata incomoda moradores em bairros de São Carlos. Mato alto e lixo têm causado problemas na região do cemitério municipal. Por causa disso, moradores relatam dificuldade em andar pela calçada, que atrai insetos e principalmente um bastante perigoso, que é o escorpião, que pode levar à morte de crianças. Então, vamos lá responder. O que esses títulos nos contam? Todos esses títulos nos contam notícias, né? Sobre insetos, animais que não eram para conviver com a gente e está atrapalhando aí a vida de muitas pessoas. Você já viu falar sobre algumas dessas situações? Eu já vi muito, né? Que tem lixos em alguns locais, que está atraindo insetos. Eu vi bastante. Quais delas podem representar perigo à nossa saúde? Dos ratos, né? A maioria, né? Sobre os animais silvestres, atacar os seres humanos pode prejudicar a saúde da gente. Sobre alimentar o pombo, que também traz doenças. Sobre o quintal baldio, que pode atrair ratos e outros animais. Também, né, ficar lixos lá e ter um inseto como a dengue, o escorpião, barata também, que trazem doenças. Então, todas elas, né? Como podemos evitar a proliferação de animais como ratos, escorpiões e baratas? Rato, barata, lixo, né? Sempre deixar o ambiente limpo. Isso afasta esses animais. Escorpião, não deixar restos de materiais de construções que eles possam se esconder, tá certo? Que eles adoram esses ambientes, ambiente muito frio. Então, onde tem muita barata, por exemplo, lixo, essas coisas, atrai, porque o alimento do escorpião é a barata. Então, a gente tem que ter esses cuidadozinhos. Entre os animais que vivem nas cidades, há aqueles que podem trazer prejuízo à nossa saúde, que são vários, né? São exemplos deles ratos, a aranha também, a aranha pode trazer doenças. A aranha tem algumas aranhas que podem causar danos na pele. Também temos o cupim, que além de prejudicar, pode destruir uma casa, não é? Porque ele vai corroendo toda a madeira. Os pombos, morcegos, formigas também, lesões na pele, né? Das picadas de formigas, mosquitos da dengue, né? Que pode trazer doenças e levar à morte, não só como a dengue. A gente fala mosquito da dengue, mas é o Aedes aegypti, que pode transmitir doenças a cada um de nós, né? O Aedes aegypti pode trazer a dengue, a chikungunya e a zika. Então, com essas informações, então tem imagens aqui mostrando esses animais, né? Que a gente pode encontrar na fruta, pode encontrar no açúcar, a formiga, a aranha, o morcego. Então, são diversos. Agora você vai ter assim, reúna-se com seus colegas e observe junto com a situação representada na imagem, página 31. Comente suas observações e registre de acordo com as perguntas a seguir. Que situação essa imagem representa? Essa imagem representa aqui, gente, que situação? Falta de respeito, né? Lixos nas ruas. Então, essa imagem mostra, né? Lixo em sacos abertos, espalhado pela rua. É isso que ela mostra. Que animais costumam aparecer quando há lixo espalhado no chão? Quais são os animais? Que animais costumam aparecer quando há lixo espalhado no ambiente? Por quê? Ratos, baratas, por causa, né? Que eles são atraídos aí porque são alimentos para ele. Qual a relação entre a situação e as condições de sobrevivência de animais como ratos e baratas na cidade? Qual a relação entre essa situação
e as condições de sobrevivência de animais como ratos, baratas. Então, gente, os animais em busca de alimento, não é? O que tem de comum aí é isso, tá dizendo assim. O que costuma a relação quer dizer o que é que tem a ver o lixo com os animais. Então tem que dizer que esse lixo, né, vai atrair os animais porque os animais sempre estão em busca de alimento para poder se satisfazer. Então ele vai estar sempre ali naquele lixo. Então um lixo fechadinho, direitinho, ele não vai ser atraído pelo cheiro do alimento, então não vai atrair esses animais. Como devemos agir para evitar essas situações como essa? Como é que a gente pode fazer, né? Um dos cuidados que a gente viu é guardar o lixo numa altura em que esses animais não possam alcançar, né? Colocar o lixo, por exemplo, na hora em que o caminhão do lixo com os garis vão recolher esse lixo, porque se a gente deixar nesse ambiente guardado, aberto, por exemplo, colocar na frente da casa de dia e o caminhão do lixo só vai passar à noite, além de atrair os cães que vai rasgar esse saco, vai atrair esses animais também. Então, na página 32 tem mais um pouquinho de um texto, que é pombos conheçam os riscos que eles trazem para a saúde. Vocês vão ler esse texto, olhar a imagem. Esse texto vai trazer informações sobre o pombo, como eu falei para vocês, né? Um pouquinho, vou ler rapidinho para vocês, porque o vídeo já está longo, então quer dizer assim. Pombo, conheça os riscos que eles trazem para a saúde. Os pombos são aves que vivem com facilidade na cidade, morando em edifícios onde costumam fazer seus ninhos em telhados, forros, caixas de ar-condicionado, torres de igrejas e marquises. Causam prejuízo por danificar a estrutura, além de danificar as estruturas do prédio. Porém, por serem simpáticos e símbolo da paz, algumas pessoas gostam de alimentá-lo com restos de comida, pão, pipoca, que são alimentos inadequados e prejudicam a saúde dos animais, além de viciá-los. Como dificilmente são caçados por outros animais, a sua população cresce muito rápido e aumenta a sua quantidade, tornou-se um grave problema de saúde, pois pode causar várias doenças graves que podem levar à morte ou deixar alguém com sequelas. Então, o pombo pode trazer doenças muito graves. Então, não alimente o pombo, porque vai proliferar aí. Agora, compare essa informação com a da imagem e responda. O que essa pessoa está fazendo? Ela está alimentando os pombos, né? Considerando o que foi lido no texto, é adequado o que a pessoa está fazendo? Não. Por quê? Porque isso vai fazer com que essa imagem aqui está errada. Está alimentando o pombo. Vai fazer com que o pombo ele se desenvolva, se reproduza e levando ao prejuízo da saúde de muitas pessoas, né? Comente e compare as suas conclusões com os colegas. O que é que você aprendeu com isso referente a essa imagem, esse texto sobre os pombos? Você vai escrever aí, tá certo? Em sala, você pode comentar o que foi que você respondeu, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ver aí a relação dos seres humanos com os seres com outros organismos vivos, que é a sinantropia, tá certo? Os animais sinantrópicos. Então, boa aula, caprichem. O texto é longo, então peço para alguém ler para você. Então, veja esse vídeo e até a próxima. Para responder tem pouco, mas tem muita informação aí, né? Que a gente às vezes não se atenta. Então, a gente às vezes nem presta atenção que está fazendo algo errado. Alimentando pombo, mas eles são bonitinhos, ele é da paz. Não pode, tá certo? Porque eles podem trazer doenças pra gente. Então, caprichem e tchau, tchau!